Olá, meu amado irmão, que Deus esteja abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Profetizo o seu milagre, toda doença saia, toda enfermidade, depressão, em nome de Jesus, amém. Aqui está o livro Hebraico Bíblico A, do curso Hebraico Bíblico. Você pode acessar o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e fazer um cadastro. Você faz um cadastro lá na página da eTeacher para receber informações sobre esse curso. Se você se matricular, você vai receber um livro igual a este e um e-book, é o mesmo livro, um livro digital. Então estou aqui recomendando mais uma vez o curso Hebraico Bíblico da eTeacher. Acesse kadoshcomunicaçõesmarketing.com e lá você vai encontrar a página da eTeacher. O nome dessa meditação que eu vou trazer aqui é 4 atitudes para a vitória. 4 atitudes para você receber a vitória. O texto que eu vou me basear se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Eterno: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O texto que eu li se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15. Capítulo 7 desse livro fala da inauguração do templo, do Beit Hamikdash, a casa do santo, do sagrado. Salomão passou 7 anos construindo esse templo, que, segundo os historiadores, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando o templo foi inaugurado, a glória do Senhor encheu aquela casa. Os sacerdotes, eles não podiam ficar dentro do templo, porque a presença de Deus, a cavode de Deus, a glória de Deus invadiu aquele ambiente. E eles saíram do templo, se prostraram, adoraram ao Senhor. Houve ali uma grande oferta de sacrifícios. O texto vai dizer que foram oferecidos 2.000 bois e 120.000 ovelhas. Um sacrifício muito grande, o maior sacrifício do Antigo Testamento. Foi no dia da inauguração do templo que Salomão edificou. E Salomão, quando ele edificou esse templo, logo em seguida, ele escreveu o Salmo 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Reconhecendo que aquela construção não tinha sido feita por ele, mas que o próprio Deus, o Eterno, construiu o seu templo. Ele concedeu a planta do templo a Moisés, e essa planta foi guardada e ficou com o rei Davi, e Davi passou para Salomão. Davi deu ouro, prata, pedras preciosas, juntamente com toda a nação de Israel, porque foi uma construção magnífica. O templo hoje, esse templo aqui, se fosse hoje calcular o valor dele, valores atuais, era algo para o valor de bilhões de dólares. O templo que foi construído, alguns dizem que chegaria a 80 bilhões de dólares o valor do templo, porque ele era todo revestido de ouro, eram pedras raras. Era um templo que, quando você entrava dentro dele, você só via ouro, as peças, os utensílios, escudos de ouro. Então era uma coisa que só o próprio Deus poderia ter sido realmente o arquiteto desse templo. Então, quando esse culto é oferecido e o Senhor desce naquela nuvem, e ali é essa festa, e Salomão, o povo vai para casa, Salomão
à noite, o Senhor aparece a ele e dá uma palavra exortativa a Salomão, dizendo que se o povo, o Senhor já vendo no futuro que o povo, a nação de Israel iria se afastar da palavra dele, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, o Senhor disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, porque essa é uma das maneiras do Senhor repreender o seu povo através da escassez de alimento, de providência divina. Se eu cerrar os céus e não chover, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, destruir as plantações do povo, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, doença, né? Deus, quando o povo peca, ele castiga, né? Ele vai dizer aqui: se eu cerrar os céus, ou seja, se parar de chover, se eu enviar os gafanhotos para destruir as plantações de vocês, ou se eu enviar a peste, a doença entre o meu povo. Então ele já estava alertando que aquela festa, que aquele dia era bom, mas ele queria não sacrifício, mas misericórdia. Ele quer obediência, ele quer submissão à sua palavra. E ele, já vendo que o povo ia se afastar, ele já deu uma palavra dizendo: Salomão, se eu cerrar os céus de maneira que não haja chuva, se eu enviar os gafanhotos para destruir as plantações, se eu enviar a peste para o meu povo, existe uma saída para reverter esse quadro. O nome dessa mensagem é 4 atitudes para a vitória. 4 atitudes. A primeira atitude para que vocês venhamos a receber vitória, para que a situação mude. Talvez você esteja passando por essa situação de luta, talvez você esteja doente, talvez você esteja passando problemas de ordem financeira, os gafanhotos estão destruindo as suas lavouras, não está chovendo na sua terra, isso fala de castigo divino. Ele vai dizer que 4 atitudes fazem com que a situação mude. A primeira atitude que ele diz é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humilhação é um nível maior do que a oração. Quando nós nos humilhamos, a Escritura vai dizer que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é se humilhar? Se humilhar é se prostrar. Se humilhar é reconhecer que eu, que você, que nós somos pequenos. Se humilhar é pedir perdão a Deus pela soberba, pela arrogância, pela prepotência. Quando os reis queriam se humilhar, eles tiravam seus mantos reais, tiravam as suas coroas da cabeça e se vestiam de pano de saco, que era um pano usado, pano de chão, e jogavam cinza sobre a cabeça. Se prostrar, se humilhar é descer. Você quer vitória, meu irmão? Você quer vitória, minha irmã? O primeiro passo é se humilhe. Se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A humilhação é tão poderosa que quando o próprio rei Acabe, que era um homem que fez o que era desagradável aos olhos do Senhor, quando ele recebeu uma profecia do profeta Isaías, do profeta Elias, ele se humilhou e o Senhor disse que a sentença não viria nos dias dele, mas no dia dos filhos dele. Quando o rei Ezequias, me perdoe, recebeu aquela profecia de Isaías que ele ia morrer, que ele arrumasse a casa dele, que ele preparasse a casa dele, que ele ia morrer, ele se humilhou, chorou, botou o rosto para a parede, chorou muitíssimo, e o Senhor mudou a história dele e deu a ele mais 15 anos de vida. Então, a humilhação tem um poder muito grande. A humilhação atrai a graça de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira atitude é a humilhação, e ela é mais poderosa do que a segunda atitude, que é a oração. Quando a palavra diz se humilhar em primeira, porque a humilhação é mais poderosa do que a oração. Primeira atitude, se humilhar. Segunda atitude, orar. Orar é falar com Deus, é apresentar a situação a Deus, é buscar o Senhor, é orar. Como é que está a sua vida de oração? Você está orando? Você está indo aos cultos de oração? Você tem priorizado a Deus em oração? Você, quando tem tempo, você ora?
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não existe outra maneira de receber vitória se não for através da oração. A terceira atitude é buscar, me buscar. Buscar é uma palavra que engloba muitas coisas, mas a maior maneira de buscar o Senhor é através da sua palavra. Me buscar é priorizar o Senhor. Quando você tem tempo para fazer muitas coisas, você diz: não, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou ler a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se humilhar, orar, me buscar e se converter. Se converter dos seus maus caminhos. São 4 atitudes para a vitória. A primeira atitude é a humilhação. Tem que descer do orgulho, tem que se humilhar. A segunda atitude é orar. A terceira atitude é buscar, é ter sede de Deus. E a quarta atitude é se arrepender dos maus caminhos, é analisar o que está sendo feito, o que é que está errado, as falhas de caráter, os pecados não confessados. Eu já ouvi dizer que existem pecados de estimação, que a gente não quer soltar, né? A gente acha bom. Então você tem que confessar seus pecados e se arrepender desses pecados. Então o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. 4 atitudes para a vitória: humilhação, oração, busca e arrependimento. E mudança de caráter, mudança de atitude. Primeiro se humilhe, segundo ore, depois busque e depois confesse seus pecados e abandone esses pecados. Essas 4 atitudes levarão você, qualquer um que fizer isso, a receber vitória da parte do Senhor. Ele vai sarar a terra, vai perdoar os pecados, ele vai mudar a história. Então, que Deus esteja abençoando a tua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.